Durante esse mês de julho lá no clube eu ensinei a rede Oceano, que é uma rede de deitar, e a partir dela eu criei uma aula extra para explicar como que vocês poderiam transformar aquele tutorial em uma rede menor no formato de cadeira. As mudanças são bem simples e essa aula tá lá no clube, enquanto que o tutorial da rede fica disponível só até o final desse mês. Mas eu fiquei devendo também ensinar vocês a alça de suporte dessa rede cadeira, que é a alça que vai ali do bastão da madeirinha até o teto. E eu resolvi fazer esse vídeo separado para disponibilizar ele para todo mundo, pois eu sei que tem algumas pessoas que não querem fazer a rede cadeira, já tem uma em casa e precisa só dessa parte do punho. Então vou ensinar aqui para vocês hoje, vocês vão ver que é super simples. E eu vou estar utilizando o mesmo fio que eu usei na rede, que é um cordão de algodão trançado, sem alma, sem enchimento, de 4 milímetros. Mas se você quiser usar um mais grosso, de 5, também serve. Ou se você quiser usar um cordão com alma, também pode. Eu só evitaria usar cordões muito mais finos, porque quanto mais fino, menor a resistência. E a quantidade desse material também vai depender do tamanho que você quer criar essa alça, se vai ser ali da madeirinha até o teto, ou se você vai ter uma corrente ali no gancho do teto prolongando, abaixando um pouco a altura, e aí você vai criar um punho menor. Mas eu teria aí pelo menos um rolo de 50 metros, que eu acredito que seja o mínimo que você vai encontrar num cordão de algodão. Porque só pra gente fazer a finalização dos 3 punhos, os 2 que vão na madeirinha e o que vai no teto, a gente já vai gastar cerca de 10 metros. Fora todo o transpasse de cada fio que vai vir aqui de um canto da madeirinha até o teto, depois vai voltar para o outro lado da madeirinha, depois volta para o teto, vai para o outro canto da madeirinha e a gente vai fazendo essas voltas várias vezes. Então você pode também assistir a aula inteira e depois você calcula aí de acordo com a altura que você quer fazer esse punho para saber o tanto que você vai gastar. E a madeirinha eu até contei lá no Instagram para vocês que eu ia numa madeireira mandar fazer, mas não deu certo, então eu passei numa loja de construção, comprei um cabo de enxada, só que ele vem grande, com 1,5 m, e aí eu cortei, sobrou esse pedaço. Eu cortei um aqui que eu vou utilizar com 90 centímetros, mas dá para cortar até com 75, que aí você consegue transformar o cabo de enxada em 2 pedaços, só que um dos lados vai ter essa entrada aqui, que é onde você encaixa a enxada. E depois, se você quiser fazer uma cava para prender melhor a alça da cadeira e evitar que ela deslize, você pode cortar um pouquinho aqui, fazer uma entrada nos cantos, deixando um pouco mais fundo, na largura necessária para você encaixar tanto a alça da cadeira quanto a alça desse punho que a gente vai estar criando. Aqui para começar, eu vou pegar a ponta direto do meu cordão e vou só amarrar aqui ao redor da ponta da minha arara. Você pode fazer isso ao redor da maçaneta de uma porta, só para a gente prender aqui, ter um apoio. Então passei aqui a ponta, vou fazer só um nozinho simples. Depois eu vou desmanchar esse nó, tá? Deixo só uma sobrinha aqui pequena. E a partir daqui eu vou medir o dobro da medida que eu preciso, a partir aqui da madeira até o final desse punho. Então aqui eu medi até chegar em 60, que é o que vai vir aqui da ponta da madeirinha até o centro ali no teto. E vou pegar mais 60, que é o que vai vir para esse outro lado. Então tô segurando aqui na medida de 60, dobrei o fio, voltei com ele. Então, contabilizando essas 2 voltas aqui, eu tenho 1,20 m. Vou segurar aqui nesse 1,20 m, aqui ó, com essa outra mão. E agora eu vou começar a dar voltas. Eu vou criar várias voltas de 1,20 m. Continuo segurando aqui na medida e com o restante do fio eu subo, faço uma volta aqui sobre o meu apoio e continuo descendo com o fio até 1,20 m. Segura aqui junto, ó, as 2 voltas que eu já fiz e continuo voltando com o fio que tá no rolo para fazer a volta ali em cima. E eu vou repetindo isso até completar pelo menos 8 voltas. Se você estiver utilizando um fio mais fino, você pode fazer mais voltas. Completei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou terminar junto com a mesma ponta aqui que eu iniciei, então vou terminar na parte de cima. E aí então eu corto a ponta lá do rolo, deixando aqui uma sobrinha. E aí então eu vou desatar aquele nó que eu fiz só para prender a primeira ponta. E eu vou amarrar essa primeira ponta com essa última. Vou amarrar aqui no centro com 2 nozinhos de cadastro. Fiz os 2 nozinhos bem apertados. Agora eu vou cortar um novo fio com 3 metros para fazer o cobrimento aqui desses 2 lados.
que vão ser os 2 punhos da madeira. Então, cortei um novo fio aqui com 3 metros, junto as 2 pontas desse fio, dobro ele aqui ao meio, deixo aqui o centro dele na minha mão, e agora eu vou lançar esse fio dobrado assim ao meio sobre essas 8 alças. E o que a gente vai fazer é exatamente isso daqui, o mesmo passo do punho da cadeira. Tô segurando aqui as 8 alças, o novo fio de 3 metros, vou lançar essa dobra aqui, ó, por cima das 8 alças, cobrindo também aquele nozinho. E aí, então, dou a volta aqui por dentro, ó, a dobra do meu fio aqui, jogo as 2 pontas dele aqui por dentro dessa dobra. Criei aqui com um novo fio um nó de laçada, vou apertar. Então, com esse novo fio, eu juntei aqui todas as alças e agora eu vou repetir esse nó com uma ponta para cada lado. E aí, se você quiser, você já pode cortar essas 2 pontas aqui que sobraram, deixando elas um pouquinho menores para a gente conseguir cobrir elas com essa parte do acabamento. Então, vou deixar ela aqui um pouquinho mais curta. E depois pego uma das pontas aqui do novo fio e vou continuar trabalhando. Eu vou jogar ela aqui por cima das alças e volto com ela aqui por dentro dessa curva que eu tô criando. Então, ó, peguei a ponta, joguei aqui por cima da alça, fiz toda a volta, apareci aqui, ó, por dentro e joguei ela aqui, saindo por dentro dessa curva que eu criei. Depois eu aperto, deixo ela bem próxima aqui desse primeiro nó e agora eu faço o contrário, ó, com a mesma ponta, ao invés de jogar aqui por cima, eu jogo agora por trás das alças, fiz uma volta por trás e insiro essa ponta aqui por dentro da volta que eu tô criando. Depois aperto e criei esse mesmo nó aqui de novo. E aí eu vou repetindo até eu usar quase todo o comprimento desse fio ou até eu chegar na medida que eu quero para esse punho. Completei aqui, além daquele primeiro nó que a gente fez lançando o fio, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nós com essa ponta para a direita, ó, sobrou aqui um pouquinho. E com a outra ponta da esquerda eu vou fazer a mesma coisa. Então, pego ela, jogo aqui por cima das alças e depois por dentro da volta que eu criei, aperto e depois faço o contrário com a mesma ponta. Jogo lá por trás, volto, insiro ela aqui por dentro da volta, puxo, vou empurrando aqui para aproximar e vou repetindo até completar a mesma quantidade de nós para esse lado. Completei aqui todos os nós e esse cobrimento precisa ser necessário para dar a volta aqui na sua madeirinha. O ideal é que fique bem justo para evitar que ela fique sambando. E depois disso a gente só faz o fechamento. Vou juntar aqui o meu punho, criando a argolinha. Depois eu cruzo essas 2 pontas, faço a volta aqui por trás. E aí, se eu quiser, eu jogo a ponta aqui por dentro, a mesma coisa aqui com a outra. Depois jogo elas aqui pelo centro, cruzo de novo. E finalizo aqui fazendo 2 nozinhos com essas 2 pontas. Deixo bem apertado, depois eu corto essas pontas e jogo elas aqui pra dentro. Depois de ter feito um punho, eu peguei mais um fio de 3 metros e repeti os mesmos passos aqui no outro lado. Então, eu fiquei com 2 alças, uma que vai vir aqui, e na verdade eu prefiro usar ela antes da alça da cadeira, então colocaria ela aqui, parte de dentro, e a outra ali no outro lado. Agora a gente vai fazer o mesmo e vai criar um punho aqui no centro com um novo fio de 3 metros. Então, repito o mesmo, pego um novo fio, junto aqui as 2 pontas dele, deixo ele dobrado ao meio, lanço essa dobrinha aqui sobre essas alças, bem aqui no centro. E depois eu passo as 2 pontas do fio por dentro da alça. Aperto aqui no meio, criando aquele nó de laçada, e depois eu repito os mesmos passos com essa ponta para o lado de cá e com essa ponta para esse outro lado.
Completei aqui a quantidade de nós para cobrir o punho. Agora eu repito os mesmos passos para fechar. Pego as duas pontas, cruzo, dou a volta aqui por trás, jogo por dentro. Finalizo aqui com 2 nós bem apertados. E depois corto e jogo essas pontas aqui para dentro. E aqui a gente finalizou, esse vai ser o punho que vai ficar lá para cima, no apoio do ganchinho do teto ou na corrente. E aí você pode fazer ele na altura que você quiser, claro que quanto mais alto, mais material você vai gastar. Aqui eu gastei cerca de 20 metros no total, mas eu fiz um punho pequeno, ele não vai até o teto. E aqui, como eu não tenho um ganchinho, um suporte no teto, eu vou tentar simular aqui nesse gancho que tá na minha arara, bora ver se vai aguentar o peso. E ficou assim com a alça. Se você quiser fazer maior, é só você aumentar o transpasse aqui desses fios, fazendo mais do que 1,20. E aqui a gente encerra essa aula, encerra esse mês de julho com esse tema da rede. Se você quiser ainda aprender a rede oceano e adaptar para essa rede cadeira, você precisa se inscrever no clube até o último dia de julho de 2022. E espero vocês em agosto no clube, onde a gente vai aprender uma bolsa redonda de macramê.